valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças a Deus, mais um domingo, mais uma semana. Hoje, 7 de dezembro, vamos começar o programa Mais Amorosas com Provérbios, que fala assim: se o governador dá direção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Provérbios capítulo 29, versículo 12. Temos como título Uma só alma com os apóstolos. Texto do livro Dias Mais Sábios. Não é raro ocorrer que aquele que está à frente do povo vive cercado de pessoas mentirosas ou interesseiras, as quais exercem grande influência negativa sobre as ações do líder. Por isso, é de extrema importância que quem governa busque se cercar de pessoas honestas, fiéis e sábias. Roboão, filho de Salomão, rejeitou o conselho dos homens experientes e fiéis que serviram a seu pai e tomou conselho com os jovens que cresceram com ele, os quais aconselharam a aumentar ainda mais o jugo imposto por seu pai. 1 Reis 12, 6 ao 15. O rei não deu ouvidos ao povo e 10 tribos seguiram a Jeroboão. Igualmente, na obra de Deus, a liderança precisa de um grupo de cooperadores sinceros, fiéis e de caráter aprovado. Paulo planejou enviar aos Filipenses o seu cooperador Timóteo, pois a ninguém ele tinha de igual sentimento ou de mesma alma que sinceramente cuide dos interesses dos filhos de Deus. Todos os outros buscavam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 19 a 21. Timóteo tinha um caráter provado e aprovado para o progresso do Evangelho. Precisamos de homens que realmente cuidam dos interesses do povo de Deus e que sejam de uma só alma com os apóstolos. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Do 7 ao 11 e versículo 20. E Apocalipse 20, do 1 ao 15. Nosso versículo de ler com oração. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Salmo 110, versículos 2 e 3. Título da nossa leitura de hoje: Sião, os que lutam pelo reino. Na leitura de ontem, vimos que Deus conta especialmente com a parte mais forte da igreja, o filho varão de Apocalipse 12, que são aqueles que lutam pelo seu reino. No Antigo Testamento, qual era a parte que lutava pelo reino de Davi? Era Sião. Davi conquistou Sião e estabeleceu ali sua casa, uma fortaleza. Sião é onde se luta, protege e expande o reino. Deus precisa de Sião. Muitos membros da igreja que o Senhor comprou com seu sangue estão desapercebidos, vivendo como as pessoas do mundo, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, vivendo como se a vida fosse só isso.
Mas em breve o Senhor voltará e herdará toda a terra, assumindo o governo dela. Quem cooperará com Cristo nessa obra é Sião. Deus disse ao filho: Assenta-te à minha direita, que eu vou pôr todos os inimigos debaixo dos teus pés, conforme está em Salmo 110:1. Sião é convocada a lutar pelo reino, e é por isso que estamos aqui. Hoje, encorajamos os adolescentes a fazer o serviço militar do reino, com o objetivo de formar soldados de Sião, guerreiros que lutam pelo reino. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Salmo 110:2. Todos precisam estar empenhados nessa luta. Ó Senhor Jesus, todas nós, irmãs, precisam estar empenhadas na luta pelo reino. O encargo dos investidores do reino é levantar recursos materiais para essa luta. Muitos irmãos estão comprometidos com esse encargo e têm provado como Deus milagrosamente tem atendido às suas necessidades financeiras, de maneira que possam ofertar ao Senhor cada vez mais e com alegria. Dessa maneira, tanto o que oferta quanto quem vai à frente da batalha tem lutado para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Somos os que lutam pela volta do Senhor. Amém. Somos os que lutam pela volta do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo o reforço que deu às igrejas. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens, conforme está em Salmo 110:3. Esse povo que se apresenta voluntariamente são as igrejas que lutam pelo reino. Vemos líderes despertando e várias igrejas emancipadas, todos batalhando pelo propósito de Deus. Nossos adolescentes trouxeram frescor, energia de vida e fazem parte da maravilhosa ferramenta chamada TCI. Assim, o reino tem sido expandido por meio dessas gotas de orvalho. Foi algo milagroso e precisamos perceber que nada disso é motivo para vanglória, mas para apressar a vinda do Senhor e o estabelecimento de seu reino. A vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, e nós estamos aqui para cooperar com esse propósito. Somos como Abraão, não buscamos glória ou ambição pessoal, mas queremos que Cristo reine na terra. Antes da batalha final, os vencedores precisam estar unidos a Cristo, como sua noiva. Essa união acontece nas bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:7-8. A noiva foi santificada pelo lavar da água da palavra, revestida da sua justiça e da glória de Deus. Tornou-se resplandecente e pura. Essa é a igreja vencedora, a esposa de Cristo. Você deseja participar dessa festa, amada irmã? Você deseja? Ó Senhor Jesus, vejamos a continuação. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras do Senhor. Os exércitos celestiais seguirão o Cordeiro vestidos de linho finíssimo. Esses são os vencedores, a noiva de Cristo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11.
Então a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e os demais inimigos derrotados. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, e Cristo reinará com seus vencedores. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Esse período de 1000 anos será as bodas do Cordeiro, em que Cristo e seus vencedores reinarão juntos. Vale a pena lutar hoje pelo reino, ó Senhor Jesus. Amém, amadas irmãs. Vale a pena lutar hoje pelo reino. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Após o milênio, Satanás será solto do abismo e causará uma última rebelião. Será derrotado e lançado no lago de fogo. Então virá o juízo final diante do grande trono branco. A morte e o inferno serão destruídos. Apocalipse 20, 14. O último inimigo a ser destruído é a morte, e quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, ele entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Esse é o fim dos tempos. Cristo será o cabeça sobre todas as coisas. Então virá o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Amada irmã, você consegue entender qual é a sua importância? Nós, a igreja, somos a auxiliadora idônea de Cristo. Desejamos que todos participem disso. Ninguém pode ficar de fora. Todos estão convocados para a guerra. Lutamos para trazer o reino de Deus para a terra. Cristo reinará por 1000 anos e nós reinaremos com ele por 1000 anos e no fim entregaremos o reino ao Pai. Então Deus será tudo em todos, por toda a eternidade. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Amém, amada irmã. Pegue uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração. Ore e faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos entender, né, irmãs, a nossa importância. Senhor Jesus, nós estamos nessa guerra espiritual, Senhor Jesus, e queremos reinar com o Senhor, né, pela eternidade, né, no milênio e pela eternidade. Então hoje nós precisamos guerrear ao lado do Senhor, né, para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Amém. Fique com o Senhor, amada irmã. Com a permissão do Senhor, amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Vamos fazer a imersão de Minas! 1, 2, 3 e... Senhor, eu quero te obedecer, te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer e lutar pelo teu reino. Pelo teu reino.
palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando mais um programa Mães Amorosas nesse domingo, dia 7 de dezembro. Nós estamos lendo o livro de Oséias e eu gostaria que você abrisse a Bíblia no capítulo 6. Nós vamos falar sobre o arrependimento. E esse arrependimento, ele é fingido. Então, acho que nós vamos aprender muito com essa passagem aqui. E vamos ler, né, separando esse tempo, né, de qualidade aí para o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse domingo, por nós estarmos aqui, por podermos ter acesso ao teu sangue precioso que nos limpa de todo pecado, também pela palavra viva que nos lava, ó Senhor, que nos transforma em pedras preciosas. Muito obrigada por esse domingo, pelo dia de ressurreição, pelo Senhor ter morrido por nossos pecados, ter ressuscitado, ter gerado a igreja, e hoje nós podemos ter a livre acesso a comunhão com o Pai, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor abriu aí o caminho vivo para que a gente pudesse entrar e ter comunhão com o Senhor. Amém? Então, a palavra do Senhor sempre é o nosso maná, né? Também aqui nos dá direção aí para os nossos dias, né? Para seguir esse caminho com Cristo, né? Precisamos de uma direção. Temos a palavra profética para nos dar direção e temos a palavra da verdade, né? Para nos constituir com ela. Aleluia! Graças ao Senhor. Então vamos lá? Vamos abrir sua Bíblia, capítulo 6, e vamos começar lendo versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele não nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como bandos de assaltantes que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Então vamos agora ler as notas referentes a esse capítulo. Nota 6.1.3 diz: esta exortação ao arrependimento é acompanhada pela certeza de que todos os castigos de Deus, até mesmo a morte, seriam revertidos. Após um curto período de exílio, Israel seria ressurreto. Oséias 6, versículo 2, deve ser o versículo que Paulo tinha em mente em 1 Coríntios 15, versículo 4. O Novo Testamento enxergou como cumprimento messiânico certos eventos da história de Israel que Jesus imitou ou completou. Nós vemos aqui que a exortação é para arrependimento, né? Então, o Senhor não
está repreendendo à toa, né? Ele quer provocar esse arrependimento. Nota 4. O Senhor era para Israel como um pai com um coração partido por um filho rebelde. Nota 6. Citado por Jesus em Mateus 9:13 e capítulo 12:7, este versículo não rejeita o sacrifício, e sim o ritualismo e a adoração não baseada no conhecimento de Deus e não acompanhada de fidelidade e amor. Esta seção descreve uma nação cheia de violência e imoralidade. O rei e a liderança de Israel negligenciavam a nação e se dedicavam à devassidão e à busca de poder. Por causa disso, a nação estava se enfraquecendo ao seu redor e sendo assimilada e devorada pelas nações vizinhas. Procurava-se a solução para esta crise em todo lugar, menos no Senhor, que era quem podia ajudar, né? Que era quem podia salvar, né? Senhor Jesus. Nota 7. Josué 3,16 menciona um lugar chamado Adã, mas não é dito se houve algum pecado ou violação do pacto ali. Provavelmente a referência é a Adão, primeiro homem. Apesar do termo pacto não ser utilizado em Gênesis 1:3, a relação entre Deus e o primeiro homem costumava ser descrita como um pacto, uma aliança, né? Às vezes, esse pacto é chamado de pacto das obras. Neste pacto, a vida que Deus concedeu a Adão seria mantida caso ele fosse obediente. A importância do pecado de Adão para a raça humana é esclarecida em Romanos 5, de 15 a 17, por favor, vá conferir, a gente não tem tempo para ler aqui. O vocábulo ali é um jogo de palavras, aludindo à idolatria praticada em Adão ou perto desta cidade, ou uma vaga referência a lugares em que esta traição estava acontecendo. Por todas essas situações, né, pela falta de arrependimento, né, nota 11. O juízo que se aproximava de Judá é descrito aqui como uma colheita iminente, porque o povo estava amadurecendo em perversidade. Agora vamos entrar no capítulo 7, versículo 1. Deus continua falando ao povo. Quando tenta sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas, não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros. Até mesmo os príncipes, os reis, alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. O Senhor chamando a atenção aqui dos líderes, né? No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Olha só, ninguém se lembrando aí do Senhor, né? Chamando o Senhor, né?
Invocar é no sentido de chamar, de clamar ao Senhor, né? Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Versículo 9. Estrangeiros sugam suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com os que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Então, um breve parêntese aqui. Se alegram com outras coisas além e não no Senhor, né? Então, beber vinho, eles se ajuntam para celebrar, né? Para comer, para celebrar a colheita, para o vinho, mas se voltam contra o Senhor, sem perceber ou sem reconhecer que o Senhor é quem o sustenta. Versículo 15. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. E por isso, né, temos o capítulo 8, com o título O castigo está próximo. Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque este bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como uma coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso o sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá
os seus palácios. Vamos para as notas do capítulo 7 e 8, separei algumas delas. Nota 7 e 8, os líderes de Efraim eram negligentes, permitindo que o povo se tornasse igual às outras nações. Eles eram como cozinheiros descuidados, que não viraram o bolo, ou seja, não viraram o pão, né? Deixando que ele queimasse em um dos lados. No entanto, eles mal percebiam o que estava acontecendo. Para usos semelhantes de retornam e buscam, como a gente já compartilhou nos capítulos anteriores, eles serviam a Deus e aos ídolos. Não abriam mão dos ídolos. E por isso eles eram enganados. Nota 11 e 12. Israel era como um pássaro que esqueceu o caminho de casa. Provavelmente o que se ouvia em sua congregação eram notícias de que suas tentativas de encontrar segurança em nações estrangeiras haviam fracassado. O fato deles buscarem ajuda no Egito, na Assíria, né, e não dependerem do Senhor, mostra também o seu viver, né, independente de Deus. E por isso o Senhor não os ouvia. Mas o Senhor ainda os chamava para voltar. Né? Nota 13. A sessão que começa no capítulo 6:1, chamando o povo a voltar para Deus e ser curado, termina aqui, no versículo 13 do capítulo 7, com um lamento de que Israel foi justamente o contrário. Ai deles, é uma declaração de juízo iminente. O termo correspondente a fugiram costuma ser usado para pássaros. E também se refere a um vagar inquieto. Israel podia fugir de Deus em sua rebeldia, mas não podia escapar da destruição. No versículo 14, o Senhor diz que eles se ajuntam. Né? Então, tem essa nota aqui, diz assim: o clamor de Israel e seu ajuntamento provavelmente envolviam rituais pagãos. Então, eles não se juntavam para buscar a Deus, mas para buscar os ídolos. Referência para você, 1 Reis, capítulo 18, 28, e Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. É importante ler para vocês a nota 8:1, tá? Então, é Deus quem fala, nos versículos 1 até o 14, do capítulo 8. Um alarme soaria, porque Deus estava enviando um exército para atacar Israel, como uma águia ataca sua presa. Que exército é esse? É o exército da Babilônia. Israel estava tratando seu pacto com Deus, dizendo: nós conhecemos a ti, como se fosse um cheque em branco para o pecado. Casa do Senhor deve ser uma referência a Israel, e não ao templo propriamente dito. Notas 4 e 6, nesta passagem, Samaria, capital de Israel, faz referência a todo o reino do norte, são as 10 tribos, né, de Israel. Israel tinha arrogantemente buscado sucesso e segurança através de poder militar e poder político. Por isso, eles estavam fazendo duplo pecado. Todos os esforços de Israel teriam exatamente o efeito contrário do que eles desejavam. Vamos agora para o capítulo 9 e último de hoje. Eu já estou correndo um pouquinho aqui. O castigo de Israel. Não se alegre, Israel. Capítulo 9, versículo 1. Nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos que dele comerem ficarão
impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. Versículo 5. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Versículo 10. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor. Consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Os meus olhos, Efraim, eram como Tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhes dão ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. Terminamos a leitura de hoje. Só algumas notas do capítulo 9. Nota de 1 a 3. Oséias é quem fala agora, nos versículos de 1 a 9. Israel estava buscando prosperidade ao servir deuses pagãos da fertilidade, como os povos faziam, como uma mulher que buscava recompensa. No entanto, eles não poderiam se alegrar na festa do Senhor, porque Deus reteve a colheita, causando uma pobreza que só iria aumentar durante o exílio de Israel. Ao invés deles se voltarem para Deus, temos o exemplo de Abraão. Abraão teve um filho da promessa, que é Isaac. Embora tenha tido um filho na carne, que é Ismael. Mas o Senhor rejeitou Ismael e prometeu dar Isaac. E Sara era estéril. Quem poderia trazer esse filho da promessa? Somente o Senhor. Então, eles já sabiam de toda essa história de Abraão. Mesmo assim, eles não se voltaram ao Senhor para ter filhos, mas buscaram ídolos pagãos para isso. Então, o Senhor não permitiu que eles tivessem filhos e também tirou até o seu sustento, As colheitas diminuíram a ponto deles se tornarem pobres. Então, é o Senhor que cuida de tudo para nós, Desde o plantio, Desde a terra até chegar às nossas mãos. Se o Senhor fechar as portas, não chover, não haverá mantimento. Então, nós dependemos do Senhor para tudo, certo? E vamos terminar com a nota 13 desse capítulo, que diz assim: Deus colocou Efraim e Tiro em circunstâncias nas quais deveriam ter prosperado, mas elas se voltaram para a adoração de Baal e sacrificaram seus filhos
Que absurdo, né? Olha até onde eles chegaram, sacrificando seus próprios filhos. Tiro e Samaria foram cercadas por Salmanaser V, rei da Síria. Ambas as cidades caíram nas mãos de Sargão II, rei da Assíria, no ano 722 a.C. Então, o que você planta, você vai colher, né? Então, eles escolheram os ídolos, né? E isso os levou à morte. Sempre nós vamos ter essa escolha. Deus, que é a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabendo que uma leva para a morte e outra para a vida. Escolha a bênção, viu? Escolha estar com aqueles que estão buscando o Senhor. Ficamos por aqui. A irmã Lene traz agora a continuidade da leitura bíblica de hoje. Um feliz domingo para vocês e até amanhã. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, vamos fazer agora a segunda parte da leitura bíblica. O livro de Oséias já foi lido, que é a primeira parte, viu? Então, a segunda parte começa com Salmos, o capítulo 126, Provérbios, capítulo 29, versículos 12 ao 14, e a terceira carta de João. Vamos começar com Salmos. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Por isso estamos alegres. Amém. Graças a Deus estamos alegres. Porque, de fato, o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Amém. Agora, Provérbios 29, do 12 ao 14. Ele fala assim: se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos, o rei que julga os pobres segundo a verdade. Segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. Amém? Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. Aqui a gente vê a influência que um líder traz, né? Um líder, se ele for mau, os servos com certeza fazer a mesma coisa, fazer maldade, né? Eles serão influenciados pelas ações do seu líder, do seu governador. Então, agora vamos ler a terceira carta de João. Prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O bom exemplo de Gaio. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria de que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa
do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os que expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Saudações finais. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. Que as nossas irmãs, queridas ouvintes, fiquem na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, nós estamos no capítulo 4. E o subtítulo de hoje é a gloriosa bordadura da segunda veste. A filha do rei é a mulher escolhida dele. Refere-se àquela que ele colocou dentro do palácio para depois tomar posse por esposa. Um dia, quando você e eu estávamos na rua, o Senhor nos escolheu. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu para ser a filha do rei. Ele nos deu uma veste. Essa primeira veste, recamada de ouro, representa a veste de justiça, uma veste objetiva, que foi o que a gente viu no subtítulo anterior, né? Você não precisa fazer nada, né? O Senhor ele já fez tudo. Ele que morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço e Ele nos justificou. Você creu, então Cristo revestiu-a com a justiça objetiva para você poder entrar no palácio. Você não está mais na rua, mas foi acolhida por Deus no palácio, que é a igreja. Mas essa mulher escolhida pelo rei, ela precisa passar por um processo que na Bíblia é chamada de embelezamento. Esse processo que ocorre dentro de nós é o processo de santificação e justificação subjetivas. O versículo seguinte complementa: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. A escolhida só irá à presença do rei quando a segunda veste estiver pronta. A primeira veste é da justiça objetiva, que a gente já viu, né? A segunda veste é da justiça subjetiva, com a qual você estará pronta para se casar com o rei, depois de passar por esse processo. A roupagem bordada nesse salmo significa que você está sendo bordada durante o processo. Irmãos, realmente não é fácil, né, passar por esse processo, porque se um tecido, né, ele pudesse falar alguma coisa quando ele estava sendo bordado, ele ia reclamar, ele ia falar que era dolorido, mas se ele pudesse ver, vislumbrar depois o que iria acontecer com ele, o bordado, a mudança,
o resultado desse bordar, ele ia se submeter, né, àquele processo. Então hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes nós levamos certas agulhadas, né, situações que vêm, mas quando nós nos submetemos aos arranjos do Senhor, quando nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo, né, na nossa vida, nós podemos até mesmo agradecer, saber que tudo que se passa, na verdade, é um processo para bordar essas vestes, para nos preparar, né, preparar essa noiva para se encontrar com o Rei. E em Romanos 8, lemos: os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória a ser revelada. Oh, Senhor Jesus, realmente, irmãs, o sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada. Não se compara a esse resultado, né, de tudo aqui, de todo esse processo que a gente está passando hoje. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está sendo bordada. Há agulhadas. Para bordar essa veste subjetiva, às vezes dói muito, há sofrimentos. Mas isso nos ajuda a tecer, a bordar uma veste de justiça subjetiva para podermos encontrar-nos com o Senhor Jesus. A dor sempre coopera, irmãs, sempre coopera. Vale a pena passar pelos sofrimentos. Vale a pena lembrar que essas agulhadas do tempo presente, que são geradas por crermos na palavra e obedecermos a ela, sejam elas quais forem, dificuldades nos estudos, na família, no relacionamento amoroso, na saúde, na vida financeira, no trabalho, na vida espiritual, não são comparadas com o nosso destino final. Você duvida? Na verdade, o que nós precisamos é crer, né, irmãos? Quando a gente está passando pelo processo, não é fácil. Parece que a fé se esvai porque a gente só consegue vislumbrar aquilo que nossos olhos naturais veem, né? É difícil a gente olhar com os olhos espirituais. Mas nós precisamos crer naquilo que a palavra diz. E ele fala que tudo coopera. E que o que a gente passa hoje não pode ser comparado, né, com aquilo que nós vamos desfrutar um dia, com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É como a história de Esther, né? Que Esther, ela foi colocada ali no palácio e ela passou por um processo de embelezamento até ela chegar até o rei. Na verdade, é uma figura, né, do que está acontecendo conosco hoje. Nós que estávamos na rua, fomos introduzidos no palácio, que é a igreja, e dia a dia, né, nós estamos passando por esse processo de embelezamento para nós nos encontrarmos com o nosso amado Senhor. E nós só vamos poder nos encontrar com Ele quando nossa veste estiver totalmente preparada, né? Estiver bordada, nós estivermos prontos. Que o Senhor nos conceda essa graça, né? Senhor Jesus, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque fomos introduzidos no palácio. E hoje, por mais difícil que seja, o Senhor está trabalhando em nós. E nós não queremos olhar com os olhos humanos, mas queremos enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada situação. Obrigada, Senhor, porque a nossa vida não está entregue ao acaso, mas há um Deus cuidando de nós. Obrigada, Senhor, porque nós estamos sendo trabalhados, porque as nossas vestes estão sendo bordadas pelo Senhor. Muito obrigada, Jesus. Te amamos e cremos em Ti. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Graças a Deus por essa veste que está sendo bordada, né?